Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. O meu nome é Alex Garcia, eu sou professor especialista no ensino de alemão para falantes do português. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês as diferenças que existem entre as palavras das, escrita com um S, e das, escrita com dois S. Sem mais delongas, vamos começar a aula. Então, gente, antes de eu começar aqui, eu já peço que você deixe a sua curtida e também se inscreva no canal ativando o sininho, para que eu consiga sempre trazer novas aulas para você e para que você seja notificado de cada uma delas. Vamos lá, gente, como duas palavras tão similares podem ser tão diferentes? Pois é, isso aí gera muitas dúvidas entre os alunos e hoje eu quero tirar todas elas aí com vocês. Vamos entender primeiro o que é um artigo. O artigo é um tipo de palavra que ele vem junto com um substantivo ali e ele vai dar para o substantivo o quê? Gênero, se vai ser masculino, feminino e neutro, no caso do alemão, e vai dar também o número do substantivo, se ele está no singular ou no plural, e no alemão a gente também tem o caso que não é o tema da aula de hoje, mas só para você ficar sabendo. O das, ele vai ser o artigo para substantivos neutros. Então, sempre que eu tiver um substantivo neutro, ele precisa estar juntinho ali com o artigo das. E ele é escrito com S só. Olha aqui um exemplo. A palavra casa, em alemão, eu digo Haus. E por se tratar de uma palavra neutra, eu coloco o artigo neutro das junto com ela. Assim como no português a gente tem o artigo a, que vem sempre junto do substantivo casa, só que no português casa é feminino e no alemão é neutro. Então, das Haus, a casa, ist zu klein, é pequena demais. Seria um exemplo. Agora, eu tenho uma dica para vocês que eu coloquei aqui na forma de observação. Esse artigo, tá? O das, ele pode ser sempre substituído por uma dessas duas palavrinhas aqui, ou dieses ou jenes. Se você conseguir substituir por dieses e jenes, você sabe que vai ser o das escrito com um S só. Dieses significa este ou esse e jenes significa aquele, tá? Todos para serem utilizados com palavras neutras. Eu vou dar um exemplo aqui. A mesma frase que a gente escreveu lá em cima, só que agora utilizando aí o dieses e o jenes, né? Ao invés de falar das Haus ist zu klein, a casa é pequena demais, eu vou dizer dieses Haus ist zu klein, esta casa ou essa casa é pequena demais. Ou jenes Haus ist zu klein, aquela casa é pequena demais, tá? Se você conseguir substituir, pode saber que na hora de escrever o das vai ser com um S só. Outro uso para o das é com o pronome relativo. Gente, o que é isso? Imagina só, se você vai escrever uma frase ou então você vai escrever duas orações. Na primeira oração você vai falar da casa, você fala assim, a casa é bonita. Depois você vai falar que a casa é cara. Na hora da gente falar, na hora da gente escrever, a gente não vai falar assim, a casa é bonita e a casa é cara. Isso soa muito empobrecido, deixa a língua muito pobre. Então, uma maneira que a gente tem de unir essas duas orações em uma frase só é criando uma oração relativa, que é quando eu falo a casa uma vez só e depois eu busco a casa para minha outra oração e transformo ela em um pronome relativo. Calma que eu vou dar exemplo. Então, se eu falo assim, a casa é bonita, a casa é cara, eu posso falar assim, a casa que é bonita é cara. Aí eu não tenho que falar o seguinte, a casa e a casa, eu falo a casa uma vez só e eu utilizo esse que, né, que é bonita, para poder retomar esse a casa. E é isso que é um pronome relativo, tá? No alemão, o pronome relativo, ele é sempre igualzinho ao artigo definido, tá? Então eu não falei que o artigo definido para palavras neutras é o das? Pois então o pronome relativo também vai ser igualzinho, vai ser das. No português a gente sabe que para todos os gêneros a gente coloca um que, né? Se eu falo o homem, eu falo homem que. A mulher que. No alemão, não. No alemão seria der Mann, né? É o artigo der, fica der Mann, der. O homem que, der Mann, der. A mulher que ficaria die Frau, die. O die eu repito, tá vendo? E, por exemplo, a casa que, em alemão seria das Haus, das.
Então, das, que uma vez era artigo, agora também é pronome relativo. Vamos a um exemplo para que isso fique bem claro. Olha só, eu tenho ali, o dinheiro que eu ganhei é suficiente. Vamos ver primeiro aqui no português, tá? Eu poderia falar o seguinte, o dinheiro é suficiente. Eu ganhei o dinheiro. Para não falar dessa maneira, eu falo o dinheiro que eu ganhei é suficiente, fica muito mais sofisticado. Então, esse que aqui está substituindo o quê? A palavra dinheiro. No alemão, eu falei para vocês que esse pronome relativo, né, que é quem substitui, ele vai ser sempre igualzinho ao artigo definido. Então, quando eu falo o seguinte, o dinheiro que, em alemão, fica das Geld, das. E por que das? Porque é uma palavra neutra. Então, das Geld, das ich verdient habe, que eu ganhei, ist genug, é suficiente. Tá certo? Agora, se isso ficou um pouco nebuloso para você, você pode entender que no português a gente também consegue utilizar o pronome relativo o qual, a qual, as quais, os quais. Aí sim, esse pronome relativo ele vai ter que concordar com o gênero do substantivo que ele está substituindo. Eu não posso falar o homem a qual trabalha, eu tenho que falar o homem o qual trabalha, a mulher a qual trabalha, tá? Aí já fica mais similar ao alemão. Inclusive no alemão nós temos tradução justamente para esse pronome relativo, que é o welches, tá? A gente vai ter um para cada gênero. Para o gênero neutro, eu posso tanto usar o das, que a gente traduziria como que, ou eu posso usar o welches, que a gente traduziria como o qual, só que para palavras neutras. Então, ao invés de dizer, né, como eu disse na frase anterior, das Geld, das ich verdient habe, ist genug, eu vou dizer, das Geld, welches ich verdient habe, ist genug. Então, você também já fica aí com essa dica. Se você conseguir trocar o das pelo welches, ele vai ter um S só, tá bom? Então, aqui é o mesmo no português, quando eu digo o dinheiro que eu ganhei é suficiente, eu posso transformar esse que em o qual, né? O dinheiro que eu ganhei eu posso transformar em o dinheiro o qual eu ganhei. No alemão a gente também pode fazer entre o das e o welches, ok? Vamos lá. Além disso, ainda não acabou não, gente. O das com um S só, ele também é um pronome demonstrativo. Eu sei que eu estou falando muito de gramática hoje, mas é uma gramática muito essencial e vai ser bom, mesmo que você não conheça esses termos no português, você já aprende aqui comigo. Pronome demonstrativo são aquelas palavras que a gente utiliza para mostrar alguma coisa. Então, se eu falo o seguinte, eu posso virar para vocês e falar... deixa eu ver aqui, ó. Esse controle é colorido. Eu posso falar isso é colorido. E eu estou apontando, ó, isso, né? Isso é colorido. Isso é um pronome demonstrativo. E no alemão, o das também vai ser um pronome demonstrativo. A gente vai poder utilizá-lo com a tradução de esse, este, essa, esta, aquele, aquela, tá? Em alguns contextos também. Eu até costumo dizer que o das é uma palavra muito coringa. Porque no português a gente precisa conhecer uma gama imensa de pronomes demonstrativos. No alemão você conhece o das e está muito bom. Vamos ver aqui alguns exemplos, olha só. Das ist mein Auto. Esse das aí já não é mais artigo, esse das não é pronome relativo, esse das é pronome demonstrativo. No português a gente traduziria como este. Então eu estaria apontando ali, mostrando o meu carro. Falando, das ist mein Auto. Esse este poderia ser esse também, inclusive aquele, tá? No alemão a gente não diferencia muito não, embora eu tenha explicado para vocês que jenes significa aquele, na vida real a gente mal utiliza aquela palavra jenes, a gente utiliza muito mais das, tá? Então, das ist mein Auto é um pronome demonstrativo, o das escrito com um S só. E mais uma observação, esse das, gente, você pode substituir por dies, tá? É muito comum da gente encontrar em textos mais antigos a palavra dies sendo utilizada. Você pode sempre substituir um pelo outro. O que acontece? Dies soa um pouquinho mais antigo, tá? É até sofisticado você usar dies, mas assim, já caiu um pouco em desuso. Hoje em dia, as pessoas utilizam mais das. Tá? Em alguns contextos assim, parece que soa melhor usar o dies,
mas não existe uma regra, então você não precisa se preocupar com isso, tá? Mas eu só queria colocar aqui para que vocês saibam que o das como pronome demonstrativo pode ser substituído pelo dies. E qual que é a diferença de um para o outro? Nenhuma, gente. No fim das contas, a gente vai traduzir como a mesma coisa. Esse, essa, esta, assim por diante. Combinado? E, por fim, parecia até que eu não ia falar mais dele, mas é claro que eu vou falar, que é o das escrito com 2 S's. Pois é. Então a gente falou de artigo, a gente falou de pronome e agora a gente vai falar de conjunção. O que é isso, Alex? Nossa, quanta gramática! Gente, escreve aqui para mim nos comentários se vocês lembravam desses termos aí da escola, se o que eu estou falando para vocês tudo é uma novidade ou se vocês já estão em dia aí com esses termos. Vamos lá. A conjunção é um tipo de palavra que a gente usa para juntar, por isso que é conjunção, juntar orações, tá bom? E existem 2 tipos de oração. Na verdade, existem vários tipos de oração, mas assim, para o que nós estamos estudando agora, existe a chamada oração principal e a oração subordinada. A oração principal é uma oração que tem sentido por si mesma. Ela não precisa de nenhuma outra oração, tá? Para explicar o seu sentido. E nós temos a oração subordinada, que é o contrário, que é uma oração que depende de outra para que o seu sentido seja explicado. Então, subordinado é o mesmo que dependente, é uma oração dependente. E no alemão, sempre que a gente vai iniciar uma oração dependente, a gente usa aí esse das, tá? Então, não são todas as orações subordinadas que a gente vai usar o das, porque existem 1001 conjunções, né? Tanto no português quanto no alemão. Mas o das sempre inicia oração subordinada, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente fala o seguinte, ich weiß, dass wir uns kennen, eu sei que nós nos conhecemos. Esse que do português é o que estraga tudo pra gente. Por quê? Porque a gente usa esse que como conjunção, a gente usa ele como pronome relativo, não é verdade? Então, quando eu falei assim, a casa que é bonita, esse que está se referindo à casa. Então, ele é um pronome relativo, porque ele se refere a alguém. Mas agora, se eu falo assim, eu sei que a casa é grande, esse que não está se referindo a nada. Na verdade, ele só está ali para juntar as 2 orações, o eu sei e o a casa é grande. Porque se eu não tivesse esse que, essa conjunção, eu teria que falar eu sei a casa é grande. Então, para não ter que repetir, eu coloco esse que aí. Então, eu sei que a casa é grande, neste caso, sempre escrito com 2 S's. Por quê? Porque aqui eu tenho uma oração subordinada, tá? Então, seria o seguinte, imagina que oração subordinada, se você falar ela sem dar contexto, a pessoa vai ficar meio assim, tá, mas por que você está me falando isso? Igual, nós nos conhecemos. Eu chego e jogo essa frase aí para vocês. Nós nos conhecemos. Tá, Alex, mas por quê? Por que você está nos contando isso? Eu não dei o contexto. O contexto estaria na minha oração principal, tá bom? Então, aqui um exemplo. Ich weiß, dass wir uns kennen. Eu trouxe mais um exemplo, só que aqui eu quis brincar um pouco com vocês. Porque olha só. Ich weiß, dass das Haus groß ist. Tá? Mais uma vez. Ich weiß, dass das Haus groß ist. Ou seja, eu sei que a casa é grande. Perceba, as 2 palavras vão ter a mesma sonoridade. Porém, na hora de escrever, eu preciso escrever uma com 2 S's e uma com um S. Muitas pessoas, na hora de escrever, escrevem assim. Ich weiß, das Haus groß ist. Tá? Eu recebo muito isso em prova, em exercícios, tá? Quando eu estou corrigindo redação, então, demais. Porque as pessoas pensam assim, se eu tirei aqui, se eu já falei das, eu não tenho que falar das de novo. Ou pior, a pessoa me escreve esse das aqui, ó, que é uma conjunção, escreve com um S só e me tira esse daqui. Aí fica assim, ich weiß, das Haus groß ist. Nossa senhora, o professor tem quase um ataque, tá? Por quê? Esse das, gente, é o artigo que está junto com o substantivo neutro Haus. E esse das está servindo para juntar essa oração com essa de cá.
tá? São duas coisas diferentes e que precisam ser levadas em conta. Esse das seria o nosso que do português e esse das de cá seria o a aqui do português. Entenderam? Tá vendo que não é tão difícil assim? E aí, gostou dessa aula? Se você gostou, deixa eu saber aqui nos comentários. Comenta aqui para mim, me fala um pouquinho de como você entende a gramática aí do alemão, se você acha difícil, se você acha fácil, se você está tendo facilidade de aprender comigo, quero saber tudinho. E eu vou ficando por aqui e eu vejo você na próxima aula. Até lá. Tschüss!